Olá galera, sejam bem-vindos, tudo bom? Hoje nós vamos para mais uma parte das nossas rapidinhas de direito de família. Vamos falar de dissolução da entidade matrimonial, ok? Bem, o artigo 1571 ele é muito claro. Ele vai trazer quais são as possibilidades que terminam a sociedade conjugal. E aí eu tenho ali como causa terminativa, eu tenho a separação, a morte, o divórcio, a decretação de nulidade ou anulação do casamento, né? Tem que lembrar dos casos do casamento putativo, que ele vai produzir efeitos, e aí tem uma coisinha um pouquinho distinta. Bem, não se confunde as causas que terminam com as possibilidades de solução. Porque quer dizer o quê? A dissolução, ela põe fim definitivamente. E aí, o que é definitivo nesse caso? O divórcio e a morte, ok? E aí, no caso da morte presumida, quando se declara ausente, é importante a gente destacar o quê? Que, bem, esse tipo de dissolução, seja por separação ou por divórcio, ela pode se dar por meio consensual ou litigiosa. Então, veja, se eu estiver falando da causa terminativa, no caso da separação, consensual, as partes acordam judicialmente que não tem interesse mais em manter, expõem a causa do fim do relacionamento e aí acabou. Se tiver menor envolvido, eu preciso então da intervenção do Ministério Público para tutelar o melhor interesse do menor, ok? Se for litigiosa, aí não, aí o pau quebra e aí eu tenho ali o 1572 que vai falar dos tipos de separação judicial. E a primeira separação judicial que a gente tem é a separação judicial sanção. A separação judicial sanção, eu tenho o rol previsto no 1573, é no caso que eu vou determinar quem teve a culpa, quem foi que causou aquilo, no caso do adultério, cometeu crime posterior ou ato que efetivamente torne impossível a convivência. Já no caso da separação falência, é quando um dos dois cônjuges abandona o lar e ele fica mais de um ano ausente, ok? E aí, por fim, eu tenho a separação que eu vou chamar de separação remédio, que é aquela onde, após 2 anos contraindo matrimônio, um dos cônjuges tem uma doença que ela é irremediável e aí torna insuportável a manutenção daquele relacionamento. Mas, claro, nesse caso eu tenho uma guarnição maior patrimonial para aquele cônjuge que foi abandonado em razão dessa causa, né? Ok. Bem, já no caso do divórcio, que põe fim efetivamente, dissolve efetivamente, eu não tenho essa possibilidade que a separação traz de reestabelecer a conjunção matrimonial. Quer dizer, na separação, após 1 ano, que as partes vão pegar e vão fazer a homologação do divórcio. E até 2 anos, caso nenhuma das partes manifeste, em 2 anos, qualquer uma das partes pode simplesmente ir lá e pedir a homologação, independente da anuência ou não do outro. Já no caso do divórcio, não. O negócio se encerra de vez. Foi divorciar e acabou, não tem mais papo. Só que, presta atenção, no divórcio, eu não tenho que explicar o porquê. Eu simplesmente vou fazer a partilha. Se tiver menor, eu vou ter que atrair o Ministério Público para intervenção. E aí o juiz só vai poder homologar depois da intervenção do Ministério Público. Se não, acabou. Vou lá, eu posso fazer, inclusive, no cartório, ok? Lembra da emenda constitucional 66? Bem, depois que a emenda constitucional 66 entrou em vigor, eu não preciso mais fazer a separação para depois fazer o divórcio, para dissolver efetivamente. No caso da separação, depois eu tenho que converter em divórcio, ok? Bem, o que é importante? O que fala de culpa? Quem que teve culpa? Como é que funciona isso? É porque se ficar verificado que uma das partes realmente teve culpa nessa dissolução, você pode até afastar a possibilidade de que esse outro cônjuge continue utilizando o seu sobrenome. É isso mesmo. E não só isso. Determinando também a culpa, há a possibilidade de afastar a prestação alimentícia que tem um teor indenizatório. Professor, como assim? Eu não entendi. Afastar a prestação alimentícia? Exatamente. A prestação alimentícia, ela tem algumas possibilidades. A primeira é da subsistência, garantir a subsistência. Essa daí não pode ser afastada. Agora, existe a possibilidade de um excedente para atrair as mesmas condições que o cônjuge vivia na entidade conjugal. E aí, nesse caso, verificando a culpa, eu não vou atrair mais esse caráter suplementar, mas meramente de subsistência, ok? Então, quando tiver esse tipo de situação, tem que ficar atento. Fique de olho na prova, ok? Bem, outro detalhe importante que não pode confundir. Divórcio não é a mesma coisa que separação, ok? Não confundam.
Não confundam. Separação, eu posso ter a possibilidade de restabelecer, eu vou aferir a culpa, quem foi o causador daquilo. No divórcio eu não preciso disso. Eu simplesmente vou expor a vontade das partes, seja pelo litigioso, e no litigioso é onde tem a treta, a confusão, ou consensual, onde as partes simplesmente acordam. Se for litigioso, aí vai ter que ser na esfera jurídica. Se for consensual e não tiver menor, pode fazer até num cartório, ok? Bem, lembrando, no divórcio eu ainda posso pegar e discutir a resolução patrimonial depois do divórcio. Como assim? Eu simplesmente posso exprimir a vontade de separar e depois eu resolvo essa questão patrimonial. Tranquilo? Bem, essa é a nossa rapidinha de hoje. Valeu, bons estudos!